lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. A Paraíba conquistou pelo 3º ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e eu quero que todos vocês fiquem ligados através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Facebook e Instagram. E você também pode acompanhar esse nosso podcast maravilhoso através dos canais de TV, Brisa TV no canal 184, TCM Mossoró no canal 244 e LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de vocês e eu quero que vocês possam também transferir esse bate-papo super legal que hoje nós vamos ter sobre cuidar da saúde também é coisa de homem. Vamos falar sobre o Novembro Azul, esse mês tão importante que é alusivo à saúde do homem. E para incrementar esse podcast maravilhoso, nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios Dr. Marcílio Moreira, que é urologista, e ele vem falar um pouco para a gente sobre todas essas questões que acometem a saúde do homem. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcílio. Obrigado, Deise. Boa noite a todos que estão aqui assistindo nosso programa. É um prazer estar aqui, né, conversando sobre saúde masculina, e lembrar que o homem não é para viver só no mês de Novembro Azul, né, ele tem que cuidar da saúde durante o ano todo. Mas a gente aproveita esse mês, né, um mês alusivo, um mês extremamente marqueteiro, né, para a saúde masculina, e a gente conseguir falar alguns pontos importantes que a gente vai conversar ao decorrer desse bom bate-papo. Que legal. E para começar, me fale um pouco sobre quem é você, sobre quem é Dr. Marcílio Moreira.
Basicamente, sou um simples médico fazendo o mínimo que eu consigo fazer com as minhas mãos, né? Sou um médico urologista, então, a gente foi formado em medicina desde 2012. Fiz minha residência em cirurgia geral lá no Recife, em 2014. E fiz residência em urologia em Salvador, acabei em 2019. Então, em 2019, quando eu acabei, eu fiquei meio sem saber para onde é que eu queria ir. Eu sou aqui de Itaporanga, muito perto de Patos, e queria voltar para Paraíba. Então, eu de Itaporanga, minha esposa de Coremas, então a gente ficou na dúvida, para onde é que a gente vai? Ficar em Salvador, ir para João Pessoa, Campina Grande. E aí, no meio tempo, no estudo de mercado que eu fiz, né, pensei em vir para Patos, porque eu ficava perto de Itaporanga, perto de Coremas, e a gente ficava perto da nossa família. E aqui em Patos, eu comecei a me instalar, né, cheguei em 2019, um começo bem meio tenebroso para quem chega e não conhece nada. Então, eu cheguei eu e ela aqui de Malicuia, sem conhecer ninguém, basicamente. Aluguei um apartamento, fui atrás de emprego e fiquei trabalhando aqui com ela. E ao longo do tempo, né, fui galgando meu espaço, né, atingindo as metas que eu queria, graças a Deus. E hoje eu exerço meu trabalho aqui exclusivamente como urologista. Tenho meu consultório, né, lá no Empresarial Medical Center, no quarto andar. E também faço a parte SUS, né, a SUS ambulatorial, que é a parte de oncologia, né, urologia oncológica, lá no Hospital do Bem, que talvez seja o grande tema dessa noite aqui, dessa conversa. Então, basicamente, sou urologista fazendo o mínimo que eu consigo fazer, com o melhor que eu consigo fazer. Que legal, muito bom conhecer um pouco sobre você. E aí comece a falar sobre um pouco sobre essa importância desse Novembro Azul. O que é que se trata realmente? Porque essa campanha ela vem alertar os homens sobre o cuidar dessa saúde. Na verdade, se a gente for olhar a origem, né, da campanha Novembro Azul, começou lá na Austrália, né, com um grupo de amigos que se organizaram depois do Outubro Rosa, em que eles deixaram, por coincidência, o bigode crescer. Né, e ficaram ali brincando porque o homem não se cuidava tanto. Então, puramente, hoje é mais um mês de marketing, né, de campanhas de mídias, para a gente fazer o homem, né, o bicho homem, cuidar da sua saúde. Porque a gente sabe que o homem não se cuida, né? A gente sabe que o homem não procura assistência médica. Existem dados do Ministério da Saúde que 52% dos homens morrem sem procurar uma consulta médica. Então, olha, 52% dos homens vão morrer sem procurar, né, com uma consulta médica. Veja como isso é importante. A metade dos homens brasileiros morrem sem procurar uma ajuda médica. Então, infelizmente, o homem ele não procura se cuidar, né? Ele não se cuida, e aí por sérios fatores, questões sociais, financeiros, culturais, ele não se cuida. Então, por que não a gente tirar o mês todinho, como o Outubro Rosa acontece para as mulheres, porque a gente não passar o mês todinho aí também, trazendo, né, alusões à saúde masculina. Lembre, saúde masculina, não é só câncer da próstata. Né? Então, exatamente. Hoje, né, o mês já mudou, já teve uma reformulação das campanhas para a gente falar exclusivamente da saúde masculina, de forma geral, e não somente, né, do câncer da próstata. O homem não tem só câncer de próstata, né? Ele tem outras doenças que acabam levando ao óbito. Então, esse mês é dedicado, de forma geral, à saúde masculina. Não só o câncer da próstata, mas hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo e por aí vai. Entendo. E sobre a estatística sobre o câncer de próstata, ela também tem crescido muito dentro de tantas doenças que acometem o homem? Claro, porque entenda que a população está envelhecendo, né? Então, o homem e a mulher estão conseguindo viver mais tempo. Então, se eles estão conseguindo viver mais, ele vai ter mais doenças. Seja as doenças metabólicas, como diabetes e hipertensão, como também as doenças neoplásicas, os câncer. Então, no câncer, qual é o grande problema? O câncer da próstata é o segundo tipo mais comum de câncer presente no homem. Só perde para o tipo de câncer de pele não melanoma. E se já é uma doença que é de homem velho, de homem mais idoso, e a população está vivendo mais, então ele acaba aumentando a chance de ter. À medida que o homem envelhece, aumenta a chance de ter, em contrapartida, os serviços, né, de saúde estão melhorando. Então você consegue mais aumentar o diagnóstico. Então você consegue aumentar a quantidade de câncer, que você consegue identificar. Então, a gente acaba, né, encontrando uma certa quantidade. Então, existe estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, para o primeiro triênio, né, de 2023, 2024 e 2025, vão haver cerca de 72 mil casos por ano até 2025. Então, serão 72 mil casos nesse ano 2023, 72 mil casos no ano 2024 e 72 mil casos em 2025. Então, veja que é uma doença que tem uma alta incidência. Muito grande, né? Muito grande mesmo. E a campanha, ela vem alertar, né? Ela vem, muitas vezes, se mostrar de uma forma, assim, com marketing bem
crescente, né, inclusive em todas as instituições, para que as pessoas possam se atentar a isso, né, a cuidar da sua saúde e promover essa saúde, que é o mais importante. As pessoas esquecem do processo de promoção, né, doutor? Então, na verdade, o objetivo da campanha, como eu falo muito, não é só a gente cuidar da próstata, né? O homem não tem só próstata, eu não sou só próstata, né? Eu tenho outras doenças, então ele vai ter diabetes, vai ter hipertensão, então é muito melhor prevenir do que remediar. É muito melhor remediar do que operar. Então, talvez você fazer um trabalho educativo, né? Um trabalho educativo com informações, você consegue chegar a espalhar, usar redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, podcasts que a gente tem. Então, você consegue, né, propagar a informação e essa informação chegar tanto no homem, mas também nos seus arredores, ali como esposa, filhos, e que essa informação chegue e a gente consiga fazer o trabalho preventivo, que nosso maior objetivo aqui é fazer um trabalho preventivo e diagnóstico precoce. Exatamente. Por que você escolheu essa área, a área da urologia? Eu costumo dizer que é bom misturar prazer com trabalho, né? Então, assim, o urologista, ele não é um médico só do homem, né? Ele é o médico do sistema urinário. Então, eu trato todas as doenças clínicas, né? Algumas doenças clínicas, como também doenças cirúrgicas de todo o sistema urinário e reprodutor masculino. Então, eu trato doenças do rim, da bexiga, e aí tanto homem como mulher tem, criança, adulto, idoso vai ter, como também o sistema reprodutor masculino, pênis, testículo e próstata. E quando, na minha formação, durante o meu primeiro ano de faculdade, eu consegui experimentar, né, eu tive o desprazer e o prazer de experimentar uma cólica renal. Então eu sei o quanto dói uma crise de cólica renal por cálculo. Então naquela dor que eu passei, eu abri já a minha cabeça. Eu já entrei na faculdade querendo fazer cirurgia, sempre queria ser cirurgião. E lá na faculdade eu experimentei uma dor da cólica renal. Então eu decidi que depois daquele momento eu não ia deixar mais ninguém passar pelo que eu passei. Depois da residência, quando eu passei no momento da urologia, 1 mês lá com o pessoal da urologia, e ali onde foi mais eu gostei. Porque eu consigo operar crianças, eu consigo operar mulheres, eu consigo operar homens, né? Eu consigo operar adultos, eu consigo operar idosos. Nós fazemos cirurgias convencionais, aquelas famosas cirurgias no corte. A gente faz cirurgias por laparoscopia, que são cirurgias por pequenos orifícios na barriga. E também conseguimos fazer cirurgias endoscópicas, a famosa cirurgia com laser. Então, é uma especialidade que é altamente tecnológica. Então, se pegar a urologia de 5 anos atrás, não é a mesma de hoje. A urologia de 10 anos atrás, na época que eu estava na faculdade, não é a mesma. A urologia que eu me formei em 2019 para 2023, eu já tenho tecnologias que eu aprendi na minha residência que hoje eu nem uso mais. Para você ver, em 3 anos já foi uma tecnologia que virou obsoleta. Então é uma especialidade que tem muita tecnologia, tem muita inovação. E isso é bom, porque quando você começa a ter inovação, faz com que você tenha que acompanhar o mercado. E aí você acompanhando o mercado, você acaba se mantendo também atualizado. Então eu gosto muito de falar, né? Eu quis misturar o prazer com o trabalho. Eu mexo com a área que é um pouco ainda, né, tem ainda um paradigma, né, que é fazer exame do toque, é mexer com o testículo, né, trabalhar com pênis e acaba ainda, né, criando entraves. E a gente acaba usando as redes sociais, né, para falar com uma certa comédia, né, sobre essas doenças e você quebrar essas barreiras para trazer o homem até você. E realmente, você falando em redes sociais, eu estava dando uma olhada no seu Instagram, né, que eu sempre acompanhei, e vejo que é super interativo. Né? Então, assim, quem quiser informação, vai lá, porque você vai ter de uma forma bem dinâmica mesmo. Eu falo muito quando eu abro as caixinhas de perguntas, aí o pessoal vai lá as perguntas e você encontra um vídeo, uma foto, aí você encontra um microfone e já começa a lembrar outras coisas. E você cria, né, comparações. Acho que umas 2 semanas eu estava na academia e explicando por que eu gosto da academia, né? O que é que tem academia com o meu trabalho. E comecei a mostrar um peso, uma barra, isso aqui é assim, isso aqui é assado, e o pessoal começou a me encontrar assim, não vou mais pra academia por causa de você, porque eu comecei a imaginar outras coisas, mas isso é bom, porque você acaba criando, né, você cria essa barreira, você quebra essa barreira entre o médico e o paciente. Então quando você leva essa informação para um filho, né, para uma esposa, ou um parente ali daquele homem, então vai lá que o médico é bom, ele é engraçado, ele fala de uma forma interessante, aí ele vem, e aí você consegue entrar na cabeça do cidadão e propor ele o melhor tratamento. E é muito importante trazer essa informação sobre as funções do urologista, porque muitas vezes na nossa cultura a gente pensa que o urologista é só para fazer exame de toque.
uma coisa que os homens correm muito, né, de fazer o exame de toque. E falando sobre isso, a partir de quantos anos o homem precisa fazer esse processo de avaliação? Na verdade, desde quando nasce, né? Desde quando nasce. Eu falo muito, porque eu não trato só homem velho. Se falar no meu consultório hoje, vai encontrar mais criança do que idoso. Então hoje o meu grande foco no meu consultório é muita criança. Porque tem muitas doenças que lá na infância, quando você consegue consertar, consegue operar, consegue resolver, você evita um final melhor, pior para essa pessoa. Então o ideal mesmo é levar em qualquer momento da vida. Você leva lá um menino recém-nascido que nasceu com algum problema lá que encontrou no ultrassom morfológico. Você pega um menino com 1, 2, 3 anos que tem fimose, que o testículo não desceu, parou na virilha. Então esse menino tem que ser visto por um urologista. Você pegar uma criança com 14, 15 anos que vai começar a sua vida sexual ativa, que às vezes o pai não conversa sobre sexualidade, sobre camisinha, sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então você leva esse menino para o urologista. Tá? Você pegar um homem que está com 20, 30 anos, que já pensa em construir uma família. Então você leva ele para o urologista para fazer investigação sobre infertilidade. Né? Você pegar lá o homem a partir dos seus 50 anos, aí você também vai levar ele para o urologista, para ele fazer o rastreio para o câncer da próstata. Então não tem idade para levar, né? Não tem idade. Cada momento da vida, o urologista vai entrar na sua importância devida. Então, dependendo da faixa etária, a gente vai atuar de uma forma específica. E das demandas, né, que cada pessoa apresentar. Cada pessoa tem, porque eu falo, cálculo renal todo mundo vai ter. Infecção urinária, todo mundo vai ter. Então não é só uma especialidade de homem velho, criança, exatamente. cálculo renal, homem e mulher. Eu vejo muito no meu consultório, que às vezes, quando dá muita criança e mulher, às vezes eu vou atender um homem, um idoso, e ele diz, doutor, você também... E mulher também vai para o urologista? Você vai, porque pedra no rim, mulher também tem. Infecção também tem. E você atende criança? Tem, porque tem fimose. Tem o testículo que não desceu. Então é uma especialidade muito ampla. Então a gente acaba atuando em vários momentos da vida do cidadão. Exatamente. E praticamente qual a demanda que você tem atendido mais nesses últimos anos aqui que você se estabeleceu aqui em Patos? Basicamente o que eu mais gosto de operar hoje no meu consultório é cálculo. Então por ter vivido uma experiência nada agradável, hoje, né, é cálculo renal, cálculo urinário, porque é uma demanda que vai acontecer em até cerca de 80% da população. Então se pegar muita gente vai ter uma crise de cálculo renal. Lembrar que com a evolução, né, da humanidade, o que você come hoje não era o que você comia quando criança, ou o que seus pais comem. Então, com a globalização, fica muito mais fácil a gente trocar uma alimentação saudável por um fast food. Até às vezes gosta, né? A criança prefere, no lugar do almoço, ir lá comer um sanduíche famoso ou uma pizza. Então, com a alimentação errada, né, a obesidade, que acomete boa parte da população, então aumenta muito a chance de ter cálculo renal. Então você pega aquele cidadão no pior momento da sua vida, que é a cólica renal. Então quem experimentou sabe que é uma dor lacinante. E você vai e ajuda ele a alivia a dor, né? Você alivia a dor rápido, no mesmo dia às vezes você opera e alivia a dor. Então hoje basicamente, pelo meu foco no meu consultório, são cálculos renais, criança, né? E a parte oncológica, devido ao trabalho feito junto ao Hospital do Bem. Que legal. E quando você recebe algum homem que diz assim, um homem com 60 anos, doutor, nunca fiz o exame de toque. Como é que você recebe uma informação assim? Você pergunta se essa pessoa vive no planeta Terra, se é extraterrestre, como é? Aí você pergunta por que fez isso? Não, porque eu nunca fiz, eu não sinto nada. Exatamente. Né? Eu não sinto nada, nós, né, seres humanos, a gente só reage à dor. Exatamente. Né? Se aquilo ali não estiver ali incomodando, seja uma dor física, seja alguma outra coisa, no cabelo, numa roupa, num carro, na sua casa, se não estiver ali incomodando, você não vai fazer nada. Vai deixando. Então o homem acha que para fazer o exame do toque tem que sentir. Ele tem que estar sofrendo. E é engraçado porque uma vez eu fiz um estudo no meu consultório, lá quando a minha secretária vai fazer o agendamento, ela pergunta quem marcou. Então, cerca de 70% dos homens que vão lá não sabem nem onde é que estão. Sabe o que eu sou? Não sei não, foi meu filho que marcou, foi minha esposa que trouxe. Mas sabe o que eu sou, minha especialidade? Não sei não, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Aí você vai explicar. Então, para você ver como o homem não se cuida, né? Então, quem marca lá a consulta é a filha, né, a esposa, tá? Algum parente que leva o homem lá. Sabe que ele não se cuida, então a única chance que tem é levar no urologista. E aí você pergunta, seu Zé, você nunca fez o exame de toque? Não, porque eu não sinto nada e nem vou fazer. Né? Ele fala, eu nem vou fazer, porque eu não sinto nada, porque eu vou deixar fazer. Aí eu pergunto, né, quando ele vai com a esposa, você já acompanhou a esposa no citológico? Ele, não. Você já acompanhou a esposa na mamografia?
Aí ele, não. Eu falo, acompanha então para você ver, né, o quanto é ruim para a mulher, o quanto é um pouco desagradável fazer o citológico, o quanto é um pouco desagradável e doloroso fazer uma mamografia, e compara com o exame do toque. Aí você começa a comparar, né? Falar para ele, explicar como é o exame do toque, que é um exame simples, demora 5, 10 segundos, para que fazer, com que objetivo e a importância de fazer. E ali com 5 minutos de prosa, 10 minutos, ele acaba cedendo. Que bom, né? Pelo menos cede e faz o exame. Ele acaba cedendo, a grande maioria. Aí depois tem alguns exames complementares também para esse processo de prevenção? Pronto, chegou onde eu queria falar, tá? Não existe prevenção, tá? Eu falo muito, porque eu chego aqui naqueles que marcam e querem fazer e fazem todo ano o exame do toque e o PSA. Ah, doutor, eu vim aqui fazer minha prevenção. Aí eu falo, foi pro lugar errado, tá? Não tem como prevenir. Então, o exame do toque, o PSA, não vai prevenir câncer de próstata. Porque a campanha Novembro Azul, antigamente falava muito Novembro Azul, prevenção do câncer da próstata. É mais jogada de marketing, né? Palavras que a gente usa para entrar na cabeça do homem. Porque se hoje a gente for lá no Mercado Central, fazer uma campanha, colocar uma tenda, venha fazer o PSA, venha fazer o seu exame do toque, para você se prevenir do câncer da próstata, vai lotar de homem. Então, se você fazer lá, mudar a tenda e colocar uma faixa, venha fazer o toque, venha fazer o PSA, para você ter o diagnóstico na fase inicial do câncer da próstata. Nenhum homem faz. Nenhum homem vai querer eles. Por que eu vou querer saber se eu tenho câncer se eu não sinto nada? Mas se ele achar que fazer o toque, fazer o PSA vai estar prevenido, ele vai. Então não é uma doença que se previne. Então a primeira coisa que a gente tem que quebrar esse paradigma, não é uma doença que vai prevenir, é uma doença que vai chegar. Então é uma doença de homem mais velho. Então todos os homens de 50 aos 80 anos ele tem que se cuidar. E à medida que ele vai envelhecendo, vai aumentando a chance de ter. Se eu pegar hoje um idoso com 90 anos de idade, ele tem cerca de 95% de chance de ter câncer da próstata. Então veja que é alto, né? Um homem com 90 anos tem 95% de chance de ter câncer da próstata. Quantos vivos com 90 anos você conhece? Poucos. Quase nenhum. Não cabe na mão. Exatamente. Então é difícil ele chegar lá. Mas entenda que se ele chegar, vai aumentando a chance. A questão é a gente saber, lá na fase adulta da vida, na terceira idade dele, se ele vai morrer ou não com aquela doença, se ele vai morrer ou não por causa daquela doença. Então, basicamente é isso. Entendi. Então, trabalhamos com o processo de detecção, né? Isso, esse é o correto, né? Diagnóstico precoce. Por quê? É só o diagnóstico precoce que eu consigo mudar o final da história desse homem. Então, é o diagnóstico precoce que eu consigo dar cura. Então, quando eu dou o diagnóstico precoce no câncer da próstata, eu consigo dar cura em um tratamento de até 90%. Seja cirurgia, seja radioterapia. Então, é só o diagnóstico precoce que você muda o final da história. Porque a doença do câncer da próstata, nos primeiros tempos, ali, anos da doença, dificilmente vai dar um sintoma. Tá? Dificilmente vai dar um sintoma. E já a gente entrando aqui um pouquinho além do assunto, muito homem acha, né, chega lá no consultório, quer fazer sua prevenção. Ah, doutor, eu tô com próstata, né? Eu tenho próstata. E aí, seu Zé, como é que o senhor tá? Vem fazer aqui? Não é que eu tô com próstata, doutor. E faz uma cara de dor, né? Eu disse, não, você não tá com próstata, você tem próstata. Da mesma forma que eu tenho, né? Que todo homem tem, né? Todo homem tem próstata. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar que a próstata é uma glândula masculina. Né? Então, é uma glândula masculina que ela permanece ali até os 40 anos com um certo tamanho. E, basicamente, ela serve para produzir o líquido seminal, que é um líquido que nutre o espermatozoide para poder facilitar na fertilização da mulher, e o PSA. E ela está num local do nosso corpo que é bem estratégico. Ela está abaixo da bexiga, atrás do osso do pubis que a gente tem e à frente do reto. Para ficar mais fácil para entender, imagina uma caixa d'água, que é a bexiga. Dessa caixa d'água desce um canal, um cano, que sai lá na glândula do pênis. Só que à medida que esse canal desce da bexiga, ele é abraçado por uma abraçadeira, que é a próstata. Então todo homem tem próstata. E essa próstata ela começa a crescer a partir dos 40 anos. Tá? Só que a partir dos 50 já é mais rápido esse crescimento. Então, como ela cresce, ela começa a estrangular o canal da uretra. E é um cano que vai ficando entupido. Então imagina, quando você abre a torneira e o cano está entupido, como é que sai a água? Sai fraca, né? Pingando, não sai tudo. Então é o que o homem começa a sentir.
Então, depois de 50, cerca de 50% dos homens vão sentir algum problema da próstata. Isso ele faz achar que às vezes é só o crescimento, mas a próstata, além do crescimento, vai ter outras doenças. Tem um crescimento comum, que é a hiperplasia prostática benigna, isso vai acontecer em qualquer homem, mas tem uma infecção chamada prostatite, e tem a estrela do mês, né, que é o câncer da próstata. Então, cabe a gente, urologista, diferenciar cada um. Então, nem sempre tem que ser o câncer da próstata, né? Pode ser outros fatores. Isso. Mas precisa ser avaliado. Tem alguma coisa que os homens podem fazer para evitar alguns tipos de problemas? Tem. Inclusive, tem coisas que eles fazem para ter mais rápido, né? Para ter bem mais rápido. Tabagismo. Aí não tem nem o que eu falar, né? O cigarro aumenta muito a chance de ter. Então, todo homem que fuma, obrigatoriamente, ele tem que fazer o toque e o PSA a partir dos 45. Né? A gente sabe que a nicotina vai fazer mal da sua cabeça ao seu pé. Então, faz ter o câncer mais precoce e geralmente uma variante mais agressiva. Tá? A obesidade também. Então, você pega cigarro, obesidade, todo homem obeso, ele tem que fazer toque e PSA também a partir dos 45. Porque a gente sabe que a obesidade acaba causando um status inflamatório no cidadão. Isso tende a propiciar a ter câncer de formas mais agressivas, inclusive o câncer da próstata. Então, se ele for obeso, se ele for sedentário, né, se ele for tabagista, ele vai ter mais rápido. Então, não vai ter nada que ele faça para se prevenir. Lógico, manter um estilo de vida saudável, a alimentação, né, o peso adequado, prática de atividade física, vai fazer com que essa doença talvez demore para chegar. Mas entenda, vai chegar. Então, não se previne. O que a gente faz é diagnóstico precoce. Entendo. Exatamente. Quais são os principais sintomas que a pessoa sente ao sentir um desconforto, por exemplo, quando se está acometido do câncer de próstata? Na verdade, Daisy, quando a gente fala muito da próstata, e eu falo para o paciente, eu como urologista é muito fácil estudar próstata porque só tem 3 doenças. Então, naturalmente, como eu falei, a próstata vai crescer. Então, depois dos 40 anos, ela vai crescer. Depois dos 50, isso vai acontecer muito mais rápido. E vai crescer ao longo da vida, até o dia dele partir. Por quê? Porque a próstata ela é alimentada por um hormônio chamado testosterona. Né? E a testosterona é produzida lá no nosso corpo pelo testículo. No testículo é como se tivesse a clara e a gema. Né? Uma parte vai produzir espermatozoide, a outra parte vai produzir a testosterona. E o homem, diferente da mulher, não vai existir menopausa. Então a mulher lá, nos 40, 45, ela vai parar de menstruar. Então os ovários vai parar, vai fechar a fábrica, ela não vai menstruar nem vai engravidar. Uhum. Então o homem não. Depois dos 40, aquele testículo já diminui a produção, mas não para. Então se eu pegar um idoso de 80 anos de idade, ele tiver uma relação sexual com uma mulher mais jovem, ela é capaz de engravidar. É baixa, mas é capaz de engravidar. Então essa testosterona é produzida ao longo da vida. E a testosterona, ela é o alimento da próstata. Isso começa a crescer depois dos 40, depois de 50 mais rápido. Então, todo homem, depois de 50, ele vai sofrer de uma doença chamada hiperplasia prostática benigna. Então, entenda que o crescimento da próstata está como o mioma para a mulher. Uhum. O mioma nada mais é do que um crescimento anormal do útero e não é câncer. Mas é um crescimento que traz desconforto lá na mulher, dor, sangramento e por aí vai. Então, no homem, vai trazer problemas para urinar. Só que além do crescimento, ela pode ter mais 2 outras doenças, que é a prostatite, que é uma infecção da próstata, uma infecção e inflamação da próstata, e o câncer da próstata. E na verdade, né, urinar com um jato ruim, força, partido, acordar muitas vezes à noite, e de instante em instante para o banheiro, ele tem a sensação que não está saindo tudo, que está retendo, isso são sintomas da próstata. Tá? Uhum. E lembrar que na próstata tem 3 doenças, que é o crescimento, o câncer e a infecção. E essas 3 doenças podem dar o mesmo sintoma. Então, às vezes, o cidadão acha que está só com a infecção, acha que está com o crescimento, mas ele acha que não está com câncer. Porque quando a gente fala que está com câncer, fulano está com câncer, fulano está com CA. Você já imagina aquela pessoa emagrecida, careca, toda invadida com sonda, usando vários dispositivos. Não, a maioria está aí andando, tendo sua vida normal. É uma sentença de morte, né? Já. Então, são sintomas que são semelhantes nas 3 doenças, basicamente. Cabe a gente, como urologista, né? Cabe o homem sentir o problema, ele procurar ajuda médica, e a gente, como urologista, é você ir refinando.
aquele problema dele e triando se ali vai ser o crescimento, se ali vai ser a infecção, ou se ali vai ser o câncer da próstata. Então, são sintomas que são muito semelhantes para 3 doenças que confundem o cidadão e faz ele demorar a procurar ajuda. Entendo. Mas aí o incômodo vai fazer com que ele realmente ligue as antenas e procure realmente essa avaliação, né? Vai. Mas você já escutou uma frase muito comum que todo homem idoso, homem mais velho, ele começa a ter um cheiro de urina? Uhum, Né? já. Não é comum, É, né? muito Não é comum. comum a gente citar, meu avô, meu pai, ele tem um cheiro forte de urina lá no quarto dele, na roupa dele, porque é comum, como eu falei, devido ao crescimento, um homem idoso urinar ruim. Então, tudo isso que eu falei de jato fraco, fazer força para urinar, um jato partido, não esvaziar tudo, ele urinava até o outro lado da rua, agora ele urina ali ao redor do vaso, no pé, começa a melar, isso vai acontecer. Então, isso é comum devido ao crescimento da próstata. Isso não é aceitável conviver. Então, aquele idoso que começa a ter um cheiro de urina, você tem que abrir o alerta. Só que muito homem, né, igual dor nas costas. Quando a gente pensa em dor nas costas, isso é da velhice, isso é da coluna. E não, você tem que investigar aquele problema. Então, o homem que urina ruim, ele tem que ser investigado. Ele tem que ser investigado. É normal acontecer, não é normal conviver. Então, ele vai deixando. Esse é o grande problema, tá? Esse é o grande problema do câncer da próstata. Porque 20% dos cânceres da próstata, quando são diagnosticados em estado avançado. Né? E aí, para quem está escutando, casos com metástase. São casos que não tem mais tratamento curativo. Talvez, acho que nesses 10 dias para trás, eu atendi 7 homens com câncer da próstata avançado. Hoje eu atendi 2 lá no Hospital do Bem. E sabe o que é que eles sentem em comum? Chuta. Nada. E um olhou para mim assim, mas como é que eu tô com câncer com metástase se eu não sinto nada? Eu trabalho na roça, eu faço 2 hectares de broca. Eu disse, seu Zé, mas o senhor tá com câncer com metástase. Mas eu não sinto nada, eu fumo 2 carteiras por dia. Essa aí foi a causa de você ter que estar com câncer com metástase. Porque ele não sente nada. Então, cerca de 20% dos cânceres de próstata são encontrados em fase avançada. E quando você encontra na fase avançada, já não tem mais tratamento curativo. Então, você vai fazer com que aquele homem não morra por causa da doença, mas que ele morra com a doença. Então, esse é o grande problema do câncer da próstata. É o lado bom e o lado ruim do câncer da próstata, que a sua evolução é lenta. Não sei se você tem na sua família desde alguém que teve câncer diferente da próstata. E a gente que sabe, às vezes escuta alguém e fala, fulano descobriu um câncer de fígado, de pulmão, na cabeça, da mama, e foi 2, 3 meses e morreu. Né? Não deu 1 ano e morreu. O câncer da próstata é diferente. Tá? Qual o grande lado bom e o lado ruim do câncer da próstata? É o tempo de evolução. Então, se hoje nasceu um câncer de próstata em mim, por exemplo, vai demorar cerca de 10 anos para dar o primeiro sintoma. Tá? São 10 anos eu convivendo com a doença, sem sentir nada. E aí deu o primeiro sintoma, geralmente são metástases. Eu perdi um tio. Um tio de câncer de próstata com 56 anos, e aí quando ele veio a óbito, o médico disse que ele já estava há mais ou menos 10 anos com câncer, mas ele morreu com 8 meses depois que descobriu a doença. Depois que descobriu, mas quanto tempo a doença já nasceu? Então demora cerca de 10 meses para dar o primeiro sintoma. E mesmo assim, dando o primeiro sintoma, que são aqueles lá que eu te falei, urinar ruim, jato fraco, vai demorar ainda mais 5 anos para matar o cidadão. É uma morte sofrida, dolorosa. Morre o cidadão e morre a família junto. Então são 10 anos para dar o primeiro sintoma e 5 anos ainda para matar. Então são 15 anos de evolução. Então você imagina seu tio com 57 anos de idade, talvez lá aos 42, a doença pode ter começado. Né? Então muitos homens acabam por não achar que não sentem nada, não se cuidando, né? Não se prevenindo. Na verdade, não dando diagnóstico precoce. Porque lembrar, é só o diagnóstico precoce que eu consigo mudar o final da história. Que eu consigo dar taxas de cura de 90%. E basicamente o diagnóstico precoce é fazer um exame de sangue e um exame de toque. E nada mais. Diferente da mulher que faz o citológico, a mamografia e uma série de exames. Exatamente. Eu já atendi muitos homens no consultório e eu vejo muito a preocupação do homem acerca da virilidade. É incrível, né? E muitas vezes a gente também associa essa preocupação só quando existe, por exemplo, uma disfunção erétil, né? Você encontra muito isso nos seus casos clínicos? Na verdade, o que é que acontece? Com o câncer da próstata, e tem o tratamento, quando os homens descobrem o câncer da próstata, ele vai partir para um tratamento.
né? E a maioria com tratamento curativo, seja cirurgia, seja radioterapia. E às vezes, para complementar esse tratamento, ele faz terapias medicamentosas, seja comprimido ou injeção, a famosa vacina que eles conhecem. A cirurgia e a radioterapia, elas podem ter complicações, tá? Complicações esperadas dentro daquele procedimento, que é a impotência e a incontinência, que acontece ali em torno de 15%, 20%, seja fazendo cirurgia, seja fazendo radioterapia. Então ele fala, não vou procurar saber porque fulano teve a doença, operou e acabou-se para a mulher, não é mais homem. Ou então, meu amigo ali operou e está usando fralda. Então eles ficam com medo, né? Ficam com medo de encontrar a doença e evoluir para essas complicações. Ou então, fulano operou, mesmo operando, está tomando uma vacina e acabou-se. Ele não é mais homem para nada. Então, a virilidade, né? A potência é o calcanhar de Aquiles, né? Eu atendo no meu consultório queixas de impotência desde adolescentes, adultos jovens a idosos. Que ele ficou no padrão que ele queria, ele já acha um problema e já procura ajuda. Então tem muitos homens que têm medo de diagnosticar o câncer da próstata com medo desse problema. E você imagina seu tio, por exemplo, 57 anos, quando teve a doença, se ele fizesse um tratamento curativo e ficasse impotente, e ficasse incontinente. Como é que ia viver a relação conjugal, né? A relação conjugal. Então, só para entrar aqui um pouquinho mais para trás, antigamente, quando começou esses rastreios do câncer da próstata, era para todos os homens acima de 40 anos. Não é à toa que hoje ainda vão muitos homens lá, bateu 40 anos, eles vão querer fazer o toque PSA. Então foi visto que, como a doença tem essa evolução de 10 anos, então operar o homem com 40, 45 não faz diferença do que operar o homem com 50 anos para frente. Então você livra ele, primeiro, da pressão psicológica de ter um câncer, né? Um CA, como se diz. Então você livra ele desse problema, né? Dessa pressão de ter um câncer, dele achar, dele saber que tem um câncer. E em segundo lugar, você livra ele das complicações que podem acontecer, seja incontinência e impotência, porque isso pode ser motivo de suicídio, né? Pode ser motivo de acabar, desestruturar uma família. Então são certos fatores que vai corroborando para tudo no final, evitar que o homem não procure cuidar da sua saúde. Tem alguns homens que chegam lá no consultório procurando ajuda especificamente para a questão da impotência sexual? Tem, e eu vou te falar, quando eu pego um homem, né, para atender no consultório com queixa de impotência, pode ter certeza que eu dou muito diagnóstico de diabetes. É muito, nas causas orgânicas, né, da impotência. Chegar lá para mim, doutor, estou muito ruim de impotência, perdi a masculinidade, não tenho mais a ereção matinal, não tenho mais libido, me sinto muito para baixo. Eu falo, mas você é diabético? Não, não sou não. Tem certeza? Não, eu não sou diabético não. Fez exame? Não, é que eu não sou diabético não. É o joia, tá aqui, ó. Vou pedir sua testosterona, vou pedir aqui uns exames e outro, vou pedir sua hemoglobina, sua glicemia de jejum. Mas também vou pedir outra glicemia para ver. Aí, bem lá, uma glicemia de jejum de 200, uma hemoglobina glicada de 9, 10. Então, quando eu chegar lá, eu dou muito mais diagnóstico de diabetes nos homens que têm problemas de potência, né, de causas orgânicas. Então chega, tá? Chega com muita frequência. Na maioria das vezes ele fica incomodado, né? Incomodado pelo problema, mas também uma boa parte quem manda buscar é a mulher, né? Porque você sabe, como psicóloga, essa questão da masculinidade do homem, quando vai a mulher junto, eu sempre pergunto, uma pergunta clássica que eu faço para toda mulher: você acha que ele está te traindo? Ela, eu acho. Que ele não está mais me procurando, ele está tendo fora. Então, a mulher acha que está havendo traição por parte do homem, e o homem fica com medo, porque ele não tem ereção, ele não corresponde à mulher, e ele fica com medo da mulher traí-lo. Então, eu sempre faço essa pergunta: você acha que está traindo? A mulher acha que está. E o homem tem medo de ser traído. Então, é um problema que envolve muito, né, o casal, a questão conjugal. E sempre quando tem essa questão da disfunção erétil, eu sempre convoco o parceiro ou a parceira, que é muito importante, né? Os 3 anos dali, o médico, o paciente, o acompanhante, o psicólogo, todo mundo dá junto para tratar esse cidadão. É super importante, né? A família muitas vezes tem que vir para o consultório mesmo para entender os processos que aquela pessoa está passando, né? Isso acontece muito quando alguns homens, eles têm que tomar ansiolítico e eles também reclamam muito da questão de não chegar ao orgasmo, né? Os ansiolíticos, eles atrapalham o quanto, né, nesse chegar ao orgasmo, porque isso incomoda muito o homem também. E ainda mais aqueles homens que tomam, né, uma paroxetina, uma sertralina,
que é um dos tratamentos que a gente usa para ejaculação precoce também. Então, ele não consegue iniciar a ereção, ou então até quando ele inicia, ele não consegue terminar, né? Ele não consegue chegar no orgasmo, seja pelo efeito da medicação, que acaba retardando ali, ou então durante o ato sexual, devido ao efeito ansiolítico, que ele desvia o foco, ele cede, às vezes ele não consegue manter a ereção, e acaba tendo a perda da flacidez, né? Então, acaba tendo uma flacidez durante o ato sexual. Então, a área é um problema que talvez se a gente fosse conversar aqui, daria meses, anos sobre isso aí. Se fosse abrir para o público, então, deixa eu ver a pergunta. Exatamente. E como é que os homens devem se cuidar de alguma forma em relação às doenças sexualmente transmissíveis? Quais são esses sinais que eles precisam perceber para se atentarem e procurar uma avaliação? Lembra que eu falei que o urologista entra em cada fase, né? Na infância, na adolescência. Então seria muito bom, né, um adolescente ele procurasse uma ajuda médica, os pais levassem, na verdade, né, como eu estava falando para você logo antes, quando eu atendo muito jovens, 15, 14, 16 anos de idade lá no consultório para ver fimose, eu coloco uma camisinha na mesa e pergunto se ele já viu aquilo. Então primeiro começar, né, enquanto jovem, conversar sobre preservativo, né, escolher o parceiro, a parceira adequada, né, orientar sobre fimose, que a cirurgia é um do tratamento protetivo para o câncer de pênis. Então você ensina o menino a se cuidar, e aí, na medida que ele vai vivendo ali, ele vai ter que fazer o autoexame, né? Ele é autoexame, porque tem que lembrar que tem algumas doenças que a camisinha não protege 100%, como HPV, né? Que é a infecção sexual mais comum que existe, do preto ao branco, do pobre ao rico, né? Do magro ao obeso, do mais bonito ao mais feio. A gente sabe que ela não é 100% protetiva, né? Apesar de já haver vacina, né, para a população, uma vacina para alguns subtipos, que já talvez as infecções pelos subtipos 16 e 18, com o tempo vai deixar de ser extinta, né? Mas existe ainda o HPV com uma certa frequência. A primeira coisa é fazer o autoexame, né? O autoexame, eu costumo muito brincar que meu consultório bomba no São João da quarta-feira para frente, né, que é um período festivo, ali os jovens vêm para a cidade, começam a beber e tal, e começa a ter aquelas brincadeiras, e começa na quarta, quinta-feira os jovens me procurar lá no consultório, começa a ter as uretrites, a famosa gonorreia. Então primeiro examinar o pênis, né, então ver se tem algum problema, nasceu alguma verruga, tem alguma ferida que demorou muito tempo, não sarou, né, a gente tem HPV, herpes, né, sífilis, que ainda está voltando a ser bem comum, e os corrimentos. Então, apareceu alguma coisa estranha, não ter medo, né? Depois que ali que vai para o Dr. Google, né, procurar uma ajuda, né? Procurar uma ajuda, porque às vezes é bem simples, às vezes é um herpes que a gente precisa mais orientar, né, a fazer tratamentos profiláticos. E dependendo do tratamento, da doença, você pode propor o tratamento curativo, investigar, tem que lembrar que as infecções dificilmente estão sozinhas, né? Elas podem estar sozinhas, mas além de um HPV, pode vir um HIV, né? Hepatite B, hepatite C, então sífilis, herpes. Então, qualquer coisa alterada ali no homem, né, no pênis do homem, procurar ajuda, né? Você não tem receio de conversar com um familiar, com um parente, até procurar um médico da base de saúde, um consultório particular, onde for, ou lá no Instagram, você mandar uma dúvida, né? Porque às vezes um simples esclarecimento, você acaba, né, mudando a história daquele cidadão. É difícil concorrer com o Dr. Google? Porque Demais. Hoje todo mundo vai primeiro no Google. Demais. Não é à toa que no meu consultório eu consigo, né, através de uma televisão lá mostrar, ó, é assim, é assado, né, porque sempre vem, né, sempre vem, já vem com o diagnóstico certo, doutor, tô com herpes, mas cadê quem fez isso? Não, eu fui na internet. Então, hoje é muito mais fácil, né, com a modernidade, com a tecnologia, com o avanço aí que a gente tem, se qualquer coisa lá, você tirar uma foto, colocar no Google, ele vai dar o que é, né, ainda mais com inteligência artificial, né, com chat GPT, é muito mais fácil você conseguir essas informações, mas tem que saber ler, né? Tem que saber ler e filtrar. Eu falo muito para os homens, por exemplo, que não querem fazer o exame do toque e querem fazer só o PSA. Então tem que ter cuidado, porque existe o analfabeto funcional. Você lê, mas não sabe o que está lendo. Eu pego muito lá, quando faz o PSA, por exemplo, tem lá PSA livre, PSA total e a relação, né? Relação PSA livre sobre total. Fica lá clássico no exame. Então, cada número daquele tem um significado e você tem que saber interpretar. Porque se um tiver alterado, o outro pode estar normal. Então, se um tiver muito alterado, a relação perde o valor. Então, você sabe ler, mas não sabe interpretar. Então, às vezes ele acha lá, tá com a ferida no pênis, bota a ferida no pênis,
tem lá, primeiro item da pesquisa, vai morrer em 3 dias. Então tem que primeiro você saber filtrar o que está vendo. Né? Você vai conseguir a informação. Agora, se aquela informação está correta ou não, tem que ter muito cuidado. E as pessoas têm muito essa cultura, né, de enxergar as referências. Então, eu desconheço alguém que receba um exame e não vá ler. Aí, quando muitas vezes faz aquela leitura e diz, não, tá tudo dentro das referências, né? Mas o médico, ele avaliando isso, ele vai perceber também, junto com a história do paciente, se realmente pode ser algo diferente ou não. Por isso que eu falo que é muito importante, né, fazer toque e PSA. Então, por que a gente deve fazer o rastreio, né? Para quem a gente deve fazer? Para todos os homens acima de 50 anos. Todos, toque e PSA a partir de 50 anos. Então, como eu falei, os negros, os obesos, né? Quem tem história familiar, e os tabagistas, quem tem história familiar para câncer da próstata, tem que fazer a partir dos 45. Porque muito homem chega para mim e fala, eu só faço o PSA. Eu só faço o PSA, só faço o PSA. Imagina uma coisa, como eu falei que a próstata cresce, para ficar bem mais fácil de entender, e o pessoal de casa também entender, a próstata cresce ao longo da vida. Então, para ficar mais uma comparação bem mais simples, entender, a próstata é como um pé de manga. A mangueira, né? Na mangueira só nasce manga. Então, o fruto da mangueira é a manga. Então, o fruto da próstata é o PSA. E a mangueira cresce ao longo da vida, né? Como a próstata cresce ao longo da vida. Então, a próstata cresce naturalmente. Então, o homem lá faz o ultrassom e encontra uma próstata aumentada. Nem sempre é problema. Às vezes é um crescimento natural da vida. Tá? Começa a aumentar o PSA. Então, você começa a saber, né, se está alterado ou não. Então, o PSA mostra o funcionamento da próstata. Tá? Mas quando você toca, é como você pega uma manga. Você vai lá no mercado fazer feira, compra uma manga. Quando você toca, você já sabe como é que aquilo vai estar. Né? Se está madura, se está verde, se está estragada. Você leva uma fruta estragada para casa? Não, né? Você não leva. Então, é o que eu falo muito pro homem. Por que fazer o toque? Né? Porque você vai sentir como é que está aquela próstata. Né? Sentir a consistência. É uma próstata lisa? É uma próstata dura? É uma próstata que tem nódulo? Tem caroço? Ou não? E eu, particularmente, por exemplo, devido ao Hospital do Bem, para quem eu uso o toque? Para, infelizmente, tirar o homem da cirurgia. Aqueles homens que não precisam, aqueles homens que não têm condições de operar. Então, pelo toque, eu já sei que é uma próstata que não vai sair. Então, você vai lá, faz os toques do cidadão, vê uma próstata dura, petrificada, você não sabe o que é reto, o que é próstata, o que é bexiga, você vai tocar a próstata e nem se move. Aí eu falo, seu Zé, infelizmente aqui não vai dar mais para operar. Passou do ponto, chegou atrasado. Então, o toque é muito importante, ele ajuda muito a complementar. Tá? E quando você faz toque, você vê que tem alguma alteração. E tem alguma alteração, você tem que investigar. Pode ser alteração boa, mas também pode ser alteração ruim. Então é só essa investigação que a gente vai descobrir. Entendo. Ótimo exemplo da manga, né? Se liguem quando forem comprar uma manga no mercado, viu? Sobre o câncer de pênis, é comum vocês encontrarem casos acerca do câncer de pênis? Infelizmente, o câncer de pênis ainda fica bem evidente em países pobres. E o Brasil não deixa de ser um país de terceiro mundo. Então, quando você pega o país grande, como o nosso, você pega o Norte-Nordeste, né, onde tem o maior índice de pobreza, você pega a Paraíba, né, estado pequeno, não tão rico como nossos vizinhos aqui, o Ceará, Pernambuco e a Bahia, e aí você pega Patos, você pega o Sertão, e pega Patos, imagina pegar as cidades circunvizinhas que a gente tem aqui, né? Então acaba tendo. Lá no Hospital do Bem, nossa média é operada de 5 a 7 casos de pênis por ano, tá? Ainda é uma incidência alta e geralmente são adultos velhos, tá? Lembra daquela criancinha que tem fimose, que não foi operada, agora ela vai pagar o preço, tá? Então fimose é fator de risco para ter câncer de pênis, tá? Você tem filho, né? Então, quando o menino lá não lava o pinto, o que é que aparece na cabeça? Aparece uma sujeira, né? Que é o esmegma. O esmegma é cancerígeno. Só que isso não acontece a curto prazo. Isso é a longo prazo. Então, lá com 50, 60 anos de idade. Então, se o homem não bota a cabeça para fora, a glândula não sai, se ele tem relações sexuais e ali aparece um HPV na glândula, como é que ele vai ver? Aparece uma ferida, como é que ele vai ver? Aparece uma úlcera. Então, são doenças que lá no passado não teve um tratamento, no futuro a conta chega. Então, por isso que eu gosto muito de falar do Novembro Azul, desde criança a idoso, que são doenças na infância que começa a chegar o preço.
E o cidadão fica pensando, mas por que meu pai não fez isso? Porque também não tinha, né? Então a gente pega ainda muito, né? Infelizmente aqui é clássico, é o homem trabalhador rural, né? De baixa escolaridade. Então ele tem vergonha do que aparece, Muito. né? Do que tem. O último que eu operei foi um homem lá de Serra Grande, lá depois de Itaporanga. E foi o filho que começou a perceber que o pai mais não frequentava mais a casa. Chegava para o trabalho e dormia fora. Tá? E certa vez, quando ele chegou para tomar banho, o filho foi escondido, foi lá brechar pela porta e viu uma ferida no pênis. E tava com um cheiro bem ruim. Ele chegou para mim, um cheiro bem ruim. Ele dizendo que era o chulé. O pai, o homem, falando que era um chulé, que ele não estava conseguindo tratar. Então ainda existe, né? O homem idoso, trabalhador rural, tabagista, né, que mora sozinho na maioria das vezes, mora lá na periferia, na zona rural, ele acaba aparecendo lesões, e isso, como o pênis é algo muito intrínseco ao homem, né, da saúde masculina, acaba ele se afastando, ele se excluindo da sociedade, da família. Então esse homem, quando chegou lá para mim, já chegou com um cheiro bem ruim, dava se sentir de longe. E eu perguntei, tem quanto tempo de evolução? Ele disse, doutor, deve ter uns 10, 8 meses. Estava todo destruído o pênis pelo câncer. E isso é muito ruim para mim, né? Talvez eu seja a cirurgia que eu menos gosto de fazer. Não por ser cirurgia difícil, né? Mas é uma cirurgia mutilante. E quando você mutila, pode ter certeza que aquele homem nunca mais vai esquecer do meu nome. Os de próstata que eu operei, talvez nem esqueça, né? Nem sabe me ver. Mas aqueles que eu mutilei, eles vão saber, né? Eles nunca vão esquecer do meu nome. Então eu acabo deixando uma marca desagradável naquele homem. E não só isso, né? Não só a marca desagradável, e a cabeça desse homem, como é que vai funcionar, né? O psicológico dele, tá? E a família, e a esposa, tá? Ele perde o pênis, perde literalmente, né? Então todos que eu peguei, eu tive que amputar, total. Então amputar total, imagina, fica liso igual uma boneca, tá? Ele nem mais urina em pé, como o homem faz, tem que urinar sentado. Então imagina o risco de suicídio que uma pessoa dessa tem, né? O meio social, a mulher. Como é que ele vai conseguir viver uma vida sexual com a esposa? Então, é uma doença que, infelizmente, é muito comum. Tá? É muito comum. E qual é o melhor tratamento? Tratamento preventivo. Aí sim, dá para prevenir. Você opera na fimose, quando a criança tem. E água e sabão. Tá? Água e sabão. Higienizar bem, limpeza, né? Tá? O garoto propaganda do câncer de pênis é Zico. É ele segurando o sabonete. Então, é água e sabão. Então, por que você opera a fimose? Porque quando você opera a fimose, a glândula fica para fora de forma definitiva. E ali, sem ele querer, tomando banho, a água passa, o sabão passa e lava, né? Então, fica mais fácil de ver, que ele não precisa puxar o prepúcio para poder expor. Tem dados científicos que mostram que a obesidade é fator de risco para câncer de pênis. Mas não é porque só a obesidade causa um estado inflamatório e aumenta, né? É porque ele é tão obeso, né? Devido à obesidade, ele não consegue ver o pênis. Quantos obesos a gente sabe que não consegue ver? Ele não consegue nem colocar a mão, às vezes, devido ao volume da barriga. Então, ele não consegue puxar para lavar. Ele não vê o pênis. Se ele não vê, como é que ele vai saber se ele tem um problema ou não? Então, infelizmente, é uma doença muito comum. É muito triste, porque remete à pobreza, né? Remete a analfabetismo. Mas, infelizmente, é muito comum aqui no Norte e Nordeste, né? E na nossa região, que é o sertão da Paraíba. Infelizmente é muito comum. E a gente vê muito aqui, principalmente ser falado, né, quando a gente tem criança, quando a gente tem filho homem, da gente lavar, né, o órgão genital do homem, o pênis quando é pequeno, mas quando chega a uma certa idade, eles não deixam mais. E quando chega essa certa idade, como é que a gente vai chegar e dizer assim, para um adolescente, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos, como é que eu vou dizer, ei, tu tá lavando bem? Como é que a gente verifica isso? Como é que a gente explica para que ele possa perceber que esse excesso de pele não é comum? Eu acho que talvez entra, né, aí nesse momento que entra a figura do urologista, né? Eu sei que, né, vai crescendo, isso aconteceu comigo, está acontecendo com seu filho, né? Chegou uma certa idade que eu não tomava banho, nem me trocava na frente do meu pai e minha mãe, né? Você começa a ficar com vergonha, você começa a crescer a cabeça, a ter novas experiências, você perde aquela vergonha do pai e da mãe. Fica com vergonha de se expor para eles. Então, talvez aí cabe, nesse momento, né, se o pai e a mãe não tiverem uma boa conversa, e é muito importante a figura paterna, né? O pai não é só para colocar comida dentro de casa, né? Para conversar também com a criança. Exatamente. A figura paterna, e principalmente aquelas mães que são mãe e pai ao mesmo tempo,
né? Se não conseguir entrar na cabeça do jovem, leva ele para o urologista, tá? Isso é muito fácil a gente hoje fazer isso, porque devido à proximidade que a gente tem com as pessoas através de rede social e a conversa muito bem, você consegue, né? Então, eu tenho hoje, é muito difícil um jovem chegar lá no consultório e ele não deixar eu ver o pinto. É muito difícil, tá? Da mesma forma que é muito difícil o homem ir lá no consultório e não querer fazer o exame do toque. Você consegue, então você consegue. Viu que não conseguiu deixar o jovem, né? O jovem não conseguiu expor, não quer deixar lavar, leva ele no urologista, né? Então leva ele no pediatra ainda, já que ele tem 14 anos, para conversar bem. E aí você conversando, você consegue expor os riscos, mostrar exemplos, você às vezes com um susto que dá naquela criança, ela começa a tomar vergonha na cara e começar a limpar bem. A gente sabe que criança tem uma pouca deficiência de higiene, não por autocuidado, né, mas por informação, basicamente por informação. Exatamente. Quando a gente volta para o fator dos cálculos renais, você percebe que hoje a falta de água, ela tem interferido nesse processo ou não tem muito a ver? Tem, principalmente pela escolha da água. Então tem muita gente que não bebe água mineral porque dá pedra no rim, né? Então a chance de uma água mineral dar pedra no rim é muito remota. Você teria que beber um grande volume durante muito tempo para dar. Outro problema que a gente encontra bastante, por exemplo, em mulheres, eu dar um exemplo em professoras, né? Mulheres professoras que trabalham, falam, doutor, não bebo água não, porque eu entro para dar aula de 7h30 da manhã, e se eu beber muito água eu tenho que ir ao banheiro, eu não posso sair da aula, né? Então tem mulheres que trabalham em ambientes, ou pessoas que trabalham em ambientes públicos, e não tem um banheiro adequado para usar, tá? E acaba ali selecionando o tipo de água, acaba não bebendo água para não ter que urinar, isso acaba aumentando a chance, né? E lembrar que é uma doença metabólica, né? É um fruto do que você bebe e o que você come, né? Hoje é muito mais fácil você chegar numa lanchonete, num restaurante, beber aquela coquinha gelada com gelo e limão, do que você beber água mineral, né? É muito mais fácil você ir lá num restaurante, pedir uma coca, né, um guaraná, do que um suco, né? Às vezes nem suco tem, porque dá trabalho de fazer. Às vezes a pessoa nem confia na higiene, dependendo do ambiente. Então é mais prático, às vezes seguro, tomar um refrigerante do que um alimento saudável, né? Então você bebe pouca água, consome refrigerante, né? Você começa a ter uma ingesta de alimentos industrializados, acaba aumentando a chance de ter, né? Entendi, muito bom esse esclarecimento. E doutor Marcílio, a questão da vasectomia, você ainda encontra muita resistência dos homens a fazerem esse processo? Demora a decisão, é preciso encaminhar para terapia, entender, chamar a esposa para conversar, para saber dessa decisão? Como é o processo? Hoje está diminuindo bastante, né? Apesar que eu falo muito para os homens quando chegar lá no consultório, talvez seja a única cirurgia que eu faça que tem uma lei, né? A gente sabe que tem uma lei. Então é uma cirurgia de pequeno porte, simples, fácil, mas extremamente burocrática, né? Existe uma lei para fazer a vasectomia. Então, pela lei, quem é que recomenda fazer? Todos os homens acima de 22 anos, né? A lei foi mudada agora por Bolsonaro e foi sancionada por Lula. Ele diminuiu a idade, antes era 25 anos. Então, todos os homens acima de 22 anos podem fazer a vasectomia, independente se tem filho ou não. Né? E todos os homens que têm 2 filhos vivos, ele pode fazer a vasectomia. Então, pegar um jovem, 19 anos, tem 2 filhos, ele pode fazer. Outra coisa que ele tirou da lei foi a autorização, né, do cônjuge. Então, a mulher, para poder fazer a laqueadura, o homem tem que autorizar. O homem, para fazer a vasectomia, a mulher tinha que autorizar. Hoje não precisa mais da autorização do parceiro. Eu falo muito para os homens o seguinte: se for botar na ponta do lápis uma vasectomia e uma laqueadura, tanto para o bolso do cidadão como para o custo do sistema, não se compara. Não se compara o custo que você vai gastar com esse procedimento, né, tanto para o sistema único de saúde como numa medicina particular, privada, como a agressão no corpo da mulher. Você imagina, você fez cirurgia só por desencargo a consciência. Então você vai lá, a mulher entra no hospital, tem que fazer uma raquianestesia, aquela anestesia das costas, vai ficar do umbigo para baixo, anestesiada. Você vai cortar a barriga da mulher, mas seja um cortezinho pequeno, você corta a barriga da mulher e faz a laqueadura. No homem, dependendo, dá para fazer até no consultório. Então tem pessoas que fazem no consultório, para você ver. Eu particularmente só gosto, eu faço só em hospital, ambiente hospitalar. Na minha cabeça seja o melhor ambiente para poder fazer uma cirurgia. Então o homem chega lá, ele entra no hospital, faz uma anestesia parecida com aquela da endoscopia, uma sedação. Eu vou lá, anestesia de cada lado,
meia hora, 40 minutos no máximo, faz a vasectomia, depois de 2 horas ele levanta e vai embora, né? E se você fizer com local, com anestesia local, ele veste a roupa e vai embora, literalmente. Acabou o serviço, parece em certos ambientes, que quando acaba o serviço, veste a roupa e vai embora, né? Então, é uma cirurgia muito simples, né? Muito fácil, muito rápido, de baixo custo, quando você compara a laqueadura. E graças a Deus está mudando, tá? Está mudando. Hoje eu vejo muito no consultório homem que procura fazer a vasectomia, porque a esposa não quer de forma alguma fazer a laqueadura, e eu entendo perfeitamente. Geralmente foi uma mulher ali que engravidou de parto normal, ela não quer fazer uma cirurgia e ela tem o direito de não fazer, tá? Mas ela não quer tomar também um anticoncepcional, né? O marido não quer usar a camisinha, mas também ela não quer tomar o anticoncepcional, seja o implante, comprimido, a injeção dela, o que for. Então ela acaba chegando lá, né, querendo fazer a vasectomia, isso é importante. São poucos que querem fazer de escolha própria, né? A maioria é a mulher que quer. Quando você vai lá explicar para ele que não vai diminuir o tamanho de pênis, né? Não vai deixar ele impotente, ele não vai engordar, ele não vai ter câncer de pênis, câncer de próstata, câncer de testículo. Eu só vou mexer num canal onde passa o espermatozoide, nem sei como ele vai ficar. Quando ele namorar, vai sair algumas coisinhas para ele brincar ainda, então ele acaba fazendo. Quando você bota lá, vê a agressão no corpo da mulher e vê os custos que isso traz para o sistema, não se compara a fazer a vasectomia. Que bom, né, ter esse entendimento sobre isso, porque muitos homens ainda pensam que o fato de fazer a vasectomia vai atrapalhar no desempenho sexual dele, né? E não mexe nada. Eu falo muito, basicamente, quando o homem ejacula, o que ele coloca para fora ali é o sêmen. O sêmen é uma mistura de líquido seminal com espermatozoide. Para ficar entendido assim, imagina um ônibus cheio de passageiro. Ali é o sêmen. O líquido seminal é o ônibus, o espermatozoide são os passageiros. Eu removo os passageiros. O ônibus vai estar lá, sem ninguém. Mas vai estar lá ainda, saindo toda hora. Né? Vai estar sem ninguém, mas sai. Então, vai ter algo saindo. Não vai mexer em nada, a não ser da passagem dos espermatozoides. E pronto. É uma cirurgia reversível? Né? Mas eu sempre... Porque existe a lei, né? Isso é importante saber. Porque a vasectomia é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia barata. Ela é reversível tanto de forma cirúrgica, como também de forma espontânea. Então, a natureza pode desfazer. Então, só existe um método 100% eficaz para infertilidade, né? Para não engravidar. É a abstinência sexual. Então se o homem e a mulher não namorar, né, o Divino Espírito Santo só vê aqui engravidou uma mulher e mais ninguém. Ele não vai voltar de novo e engravidar outra Maria. Exatamente. Então, a abstinência é o único método 100% eficaz. Tá? Então, quando você faz a vasectomia, você faz com o objetivo, né, de promover a infertilidade, né, masculina, e ele é reversível, naturalmente, pode acontecer, de 1 para 2 mil. Então, imagina aí, 1 para 2 mil é 0,0005%. É muito mais fácil ganhar na mega da virada do que essa mulher engravidar, mas isso pode acontecer. Tá? Ela pode ser reversível naturalmente, então de 1 para 2 mil essa chance, mas também através de cirurgia. Tá? Você pode, tecnicamente, você reconstruir aquele canal que você desfez. E isso, à medida que o tempo vai passando, você vai diminuindo a eficácia. Por isso que a lei existe. A lei existe para quê? Que para o desejo da cirurgia, né, do desejo do homem em operar, para o ato cirúrgico, se passa em 60 dias, né, que é o período que ele passa pelo planejamento familiar. Porque eu pego muitos homens recém-separados que saiu de um relacionamento muito conturbado, ele quer sair aí, ter uma vida louca de jovem, sair ficando com todo mundo e quer fazer a vasectomia. E no final o homem acaba voltando para a mulher. Né? Então o que é que a lei diz? Né? A única, como eu falei da lei, a única cirurgia que existe uma lei para a gente seguir, do ato cirúrgico, do desejo para a cirurgia, se passam 60 dias. Então, passou os 60 dias, você pode fazer, e ele pode reverter a qualquer momento da vida, independente do tempo. Sabendo que à medida que vai passando o tempo, essa chance de sucesso da reversão vai diminuir. Né? Geralmente, os homens que procuram a reversão são homens que têm 2 filhos vivos ou mais, e um filho acaba falecendo. Né? Ele acaba tendo o desejo de ter um novo filho. Ou então, um homem que está com um novo relacionamento. Né? Ele está com um novo relacionamento, geralmente é uma mulher mais jovem, que não tem filhos, ele acaba querendo desfazer. Isso consegue desfazer. Você já encontrou alguns casos de algum homem chegar lá para poder fazer esse processo e você sentir que ele está inseguro? Que ele não tem certeza daquilo que ele quer? Tem. Inclusive, eu fiz recentemente uma vasectomia num homem que não tem filhos. Ele não tem filhos. Ele não queria ter filhos. E
eu que fiquei na dúvida, né? O homem não tem filho, quer fazer a vasectomia. Será que ele tá com raiva da mulher? Né? Será que ele passou por algum estresse, alguma coisa, e ele tá naquele, só no calor do momento? Então, o que eu fiz? Chamei a esposa. E a esposa também não quer ser mãe. Pronto. Se a esposa não quer ser mãe e o marido não quer ser pai, ela tá usando o concepcional, ela não vai fazer uma laqueadura, ele vai fazer a vasectomia. Então, chamei o casal, expliquei o que poderia ser feito, os riscos, as complicações, a taxa de reversão espontânea e mandei para o psicólogo. Então, todo homem que a gente sente que ele está fazendo ali com a raiva, né, ou induzido por algum momento que é momentâneo na vida dele, você manda ele para fazer o planejamento familiar com o psicólogo. Então, esse homem, por exemplo, que eu operei, ele não tem filho, eu pedi para ele procurar um psicólogo. Foi lá, fez a terapia, acho que foram 6 sessões, o psicólogo mandou de volta com um laudo. Passou os 60 dias que a lei mandou, ele acabou fazendo. Estava no direito dele, respaldado pela lei, então a gente acabou operando, fazendo a vasectomia dele. Então todos os homens, aquele que tem dúvida, né, eu falo muito, tem dúvida, é melhor não fazer. Entendi. Tá? Porque desfazer é caro, é trabalhoso e pode não gerar o resultado que a gente quer. Porque só vou refazer um caminho. Se ali vão passar pessoas ou não, eu não sei. Então gera muita expectativa, né? E demora para ter um resultado. Então, sempre que tem dúvida, né, mandar fazer um planejamento familiar com um psicólogo, e na dúvida é melhor não fazer. Ótimo, perfeito, né? E aí você tem certeza do que você pode realmente realizar ali. Isso. Estamos chegando ao final de mais um programa, né? Como passa muito rápido. E eu quero que você deixe para as pessoas que estão nos vendo agora uma mensagem, né? Uma mensagem de conhecimento, de informação, de acender na pessoa esse fator de cuidado, né? Deixa aí essa mensagem para essas pessoas. Você tentar, Daisy, ser breve, mas falar um pouco importante aí, e eu quero que essa informação chegue não só no homem, né? Lógico, se chegasse aquele homem idoso seria ótimo, mas talvez que essa informação chegue no filho dele, né? Nos netos dele, nos sobrinhos e por aí vai. Então, homem que vive mais é homem que se cuida. Né? A gente conhece muito mais viúvas do que viúvos, né? O homem morre mais. O homem morre mais por causas externas, né? Violência, acidentes, mas também morre de doença, né? Ele morre de diabetes, morre de hipertensão, né? Morre de obesidade, sedentarismo e também morre do câncer da próstata. Então, assim, para não ser muito longo aqui, falar só sobre o câncer da próstata, né, que é o segundo tipo mais comum, né, vou passar só alguns tópicos. O segundo tipo mais comum serão cerca de 72 mil casos, né, esse ano no Brasil. 20%, infelizmente, vão ser diagnosticados em estados avançados. Cerca de 25% dos homens com câncer de próstata. Então, 25% desses 72 mil irão morrer por causa do câncer da próstata. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, né, eu consigo propor 90% de tratamento curativo. Então, é o diagnóstico precoce que vai dar a cura para esse homem. Então, todos os homens acima de 50 anos fazer toque e PSA. Todos os homens acima de 45 anos, se for negro, obeso, tabagista, história familiar de câncer da próstata, fazer toque e PSA. Porque é só o diagnóstico precoce que a gente muda o final da história. Não precisa ter sintomas, né? No começo a doença é muito silenciosa. Então, abre um sintoma, trazer ele para o urologista, né? Levar ele para um clínico, para algum médico possível, né? Eu falo que eu, como urologista, sou o clínico do homem, porque ele nunca vai no médico, então quando vai é para mim, o urologista, levado por um filho. Então eu acabo pedindo todo o exame que for possível para aquele homem, endoscopia, ultrassom, os exames da taxa. Então, homem que se cuida é homem que vive mais, tá? E é só o diagnóstico precoce que a gente muda o final da história. Que legal. Desde já queremos agradecer a sua presença, né, a essa contribuição maravilhosa que a gente teve hoje sobre todos esses tabus, muitas vezes, que a gente vive acerca da saúde do homem. Eu acredito que cuidar da saúde do homem é muito mais complexo, né, porque o homem realmente ele se cuida menos, mas essas informações elas vão realmente perpetuar, né, de alguma forma, e a gente vai tentar passar isso para todo mundo. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Deise. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado pelo convite. Espero bem que outras vezes. Com certeza. E aí vamos ficar aqui com o nosso programa de hoje e quero que vocês compartilhem esse podcast maravilhoso através das nossas redes sociais, @TVSolPatos.
no YouTube, Instagram e Facebook, que você mande esse vídeo para as pessoas que você conhece, para seus irmãos, pais, amigos, filhos, para que eles possam entender um pouco sobre a saúde do homem, que é muito mais amplo do que a gente imagina. Então o programa Fique Bem traz esse respaldo científico, esse respaldo de conhecimento, para que você possa cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental. Então eu desejo que todos fiquem bem. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba.